no livro de Salmos, no capítulo de número 25. Deus abençoe. Salmo 25. Nós vamos refletir nesse salmo todo, do versículo 1 ao 22, tal qual ele é, uma oração do rei Davi por auxílio divino ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel. Salmos capítulo 25, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me as minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Oremos. Deus amado, guia-nos segundo a tua justiça, segundo a luz do teu Espírito Santo, conduz-nos as nossas vistas, os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente à tua palavra. Conduz também as minhas palavras, Senhor, a falarem aquilo que o Senhor deseja, no nome de Jesus, para que ouçamos a tua voz e coloquemos em prática a tua vontade. No nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, essa mensagem traz por título: Vencendo inimigos com o poder da oração. Vencendo inimigos com o poder da oração. E alguns podem até questionar da seguinte forma: por acaso é a oração que tem poder? Não é Deus que tem poder? É a oração que tem poder? Não é Deus, por acaso? Sim, é verdade. Todo poder, ele vem de Deus. Todo poder que nós temos, meus irmãos, ele é originado da pessoa de Deus. O Deus que nos criou e o Deus que nos redimiu, mesmo tendo nós nos perdidos em nossos delitos e pecados. Todo poder vem de Deus, mas também nós não podemos negar aquilo que a palavra de Deus ensina. E em Tiago nós vemos que a oração do justo é poderosa e eficaz, ou que a oração do justo pode muito em sua eficácia, ou pode muito em seus efeitos.
Então, o que nós podemos concluir disso tudo é que, em primeiro lugar, a oração feita em nome de Jesus, ou seja, a oração feita por aquele que é salvo por Jesus, por aquele que é redimido por Jesus, por aquele que anda com Jesus e conhece a Jesus, esta oração desta pessoa, ela é uma oração que tem poder. Tem poder não porque a pessoa tem poder, mas porque o Deus que é poderoso ouve a essa pessoa, porque Ele pertence, porque Ele ama, porque é um filho seu, que tem relacionamento com o Pai que escolheu o adotar, mediante a presença do Espírito Santo em sua vida. E em segundo lugar, nós podemos concluir que a oração feita em nome de Jesus, ela não somente tem poder, mas ela é uma oração que funciona. Ela pode muito em sua eficácia, e eficácia diz respeito a algo que é certeiro, que é assertivo, que não erra o alvo. Então a oração daquele que é justo, que anda com Deus, que teme a Deus, que procura viver pautado segundo a sua justiça, é uma oração que é atendida por Deus, sempre. Muitas vezes não como entendemos que deve ser, mas sempre ouvida e atendida por Deus, segundo as suas muitas misericórdias, segundo a sua sabedoria, sua onisciência, segundo o conhecimento que Ele mesmo tem de nós, que nós não temos. Ele atende às nossas orações e se move em nosso favor. Se justos, se limpos, se purificados pelo sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário, nós nos achegarmos a Ele com sinceridade de coração e orarmos em nome de Jesus. De modo que nós podemos ver então 2 requisitos para que seja feita uma oração que tenha efeito, uma oração em nome de Jesus. Primeiro, a pessoa precisa ser crente, a pessoa precisa ser cristã, queridos. Pessoa que não é cristã está orando um Deus que não é o Deus verdadeiro. A pessoa que não é cristã está orando a seus ídolos, pode até chamá-lo de Deus, mas não é o Deus verdadeiro, porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E segundo, requisito para se orar em nome de Jesus, precisa orar como Jesus ensina. Não uma oração segundo os seus próprios desejos, não uma oração que seja conforme aquilo que nós achamos que nós devemos receber de Deus. Não, uma oração que ora conforme a vontade de Deus, que exalta a grandeza de Deus e que confia que este Deus, que é exaltado, que é soberano, que pode todas as coisas, vai se mover em nosso favor quando nós oramos. A oração feita em nome de Jesus, queridos irmãos, ela é poderosa e eficaz. Sabe por quê? Porque é uma oração que vai alinhar o nosso coração que é enganoso, que é carnal, que é corrompido, que é caído, com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando nós oramos realmente segundo a mediação do Cristo vivo, do Cordeiro de Deus, o nosso coração vai desejar aquilo que Deus deseja, e nós vamos orar segundo a sua vontade. A oração em nome de Jesus, meus irmãos, ela nos aproxima de Deus. Ela aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus. Ela nos faz mais próximos daquele que é invisível. De modo que, mesmo não o vendo, pela fé, nós nos achegamos a Ele. Como se estivéssemos no próprio trono dEle, diante do próprio trono dEle. Quando nós oramos, meus irmãos, nós entramos numa audiência com o justo juiz. Como que nós podemos orar com o coração de qualquer jeito?
até mesmo para nós orarmos, nós temos que nos colocar diante do Senhor em oração pelo perdão dos nossos pecados. A oração em nome de Jesus nos aproxima de Deus. E muito importante, queridos, estar próximo de Deus é a única forma que nós temos para conseguirmos vencer os nossos inimigos. Nós estamos cercados de inimigos. 3 deles, a saber que eu falei no início do culto: o mundo, Satanás e a nossa carne, nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, que dia e noite milita contra o Espírito Santo que habita em nós, querendo nos levar a pecar contra o Deus Altíssimo, que nos revestiu do seu poder e da sua autoridade. Que coisa maldita é o pecado. E a única forma de nós obtermos êxito na nossa luta contra estes inimigos, e principalmente contra o pior deles, que é aquele que habita em nós, a nossa natureza, é buscando forças naquele que já venceu estes inimigos. Cristo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nele nós somos feitos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso não significa que tudo vai dar certo. Isso significa que Ele venceu aquilo que dá errado nas nossas vidas, para que nós tenhamos a esperança de uma vida na presença dEle, em paz aqui nesta terra, e sem dor pela eternidade. Jesus é aquele que nos faz vencer os nossos inimigos. Como? Vocês podem se perguntar. Queridos, se nós olharmos para esse salmo, nós vemos lá no comecinho que ele é um salmo atribuído a Davi. Ele é um salmo de Davi, que era rei de Israel. O rei de Israel era uma das únicas 3 figuras do Antigo Testamento que eram chamadas de ungidos. No Novo Testamento nós só temos um ungido. Esse ungido é Jesus Cristo, é o único ungido. Não existem mais ungidos do Senhor nos dias de hoje. Mas no Antigo Testamento nós tínhamos algumas figuras humanas que eram ungidos de Deus, que eram escolhidos por Deus para representá-los na terra. Tínhamos o profeta, tínhamos o sacerdote, e temos também a figura do rei. Jesus, ele é espiritualmente profeta, sacerdote e rei perfeito e definitivo. De modo que esses ungidos lá do Antigo Testamento, eles eram uma prefiguração dos ofícios que Jesus executa enquanto o Cristo de Deus. De modo que quando olhamos para um salmo e vemos que é um salmo do rei de Israel, especificamente do rei Davi, de quem descende o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos olhando para um salmo que é proferido por uma pessoa escolhida por Deus para prefigurar o único e verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. Então, preste atenção nisso. Davi, da mesma forma como Jesus Cristo, ele era cercado de inimigos. Assim como a igreja nos tempos presentes, também Israel no seu tempo era cercada de inimigos. Então o que nós vemos aqui? Davi deixando neste salmo uma espécie de modelo de oração em situações de busca por auxílio divino. Em que tempos? Em tempos de avanço das forças inimigas contra o povo de Deus, contra aqueles que são separados por Deus para ser seu povo. Davi intercedendo por Israel, da mesma forma como Jesus, ele intercede pela igreja. Então, o que nós temos aqui? Em primeiro lugar, uma confiança inicial nessa oração de Davi. Presta atenção no primeiro e no comecinho do segundo versículo. A ti, Senhor, a ti, Deus da aliança. Esse nome, Senhor, é o nome, como eu já disse, pelo qual Deus se apresentou a Moisés lá no deserto. Diga a Israel que eu sou Yahvé. A ti, Yahvé, elevo a minha alma.
Deus meu, em ti confio. A confiança do salmista, meus irmãos, é a primeira coisa que ele coloca diante de Deus quando ele vai orar. De modo que esta confiança, meus irmãos, não é uma confiança num Deus distante, não é uma confiança num Deus que criou a terra e todas as coisas e se afastou e deixou essa criação a esmo. É uma confiança num Deus que por aliança se une àqueles que são o seu povo. Queridos irmãos, nós podemos apontar este ponto inicial, essa confiança inicial, a quando Jesus nos ensina a orar e diz: Pai, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, a ti elevo a minha alma. Eu coloco o que eu sou espiritualmente, a minha essência, o meu ser, a minha natureza, ainda que caída, ainda que perdida, ainda que pecaminosa, diante da natureza, da essência daquele que não tem falha, daquele que não tem mancha, daquele que não tem mácula. Deus meu, em ti confio, porque o Senhor é digno de confiança. Em primeiro lugar, vemos uma confiança inicial. Em segundo lugar, vemos também uma petição inicial. Ainda no 2, não seja eu envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Perdão, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Preste atenção nessa mensagem. Conforme Jesus continua a oração do Pai Nosso: Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele chega diante de Deus, ele demonstra a sua confiança, mas ele mostra que ele tem uma causa diante de Deus, que tem algo diante de Deus que precisa ser solucionado. Ele, como representante do povo de Deus, como ungido de Deus, roga ao Senhor: não seja eu, o teu ungido, o teu representante, envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Porque os inimigos de Davi, como ungido de Deus, queridos, aqui preste atenção nisso, eram inimigos de Deus, não eram inimigos da etnia Israel. Aqui tem algo espiritual por trás, um entendimento espiritual. Inimigos de Israel, e principalmente os inimigos do rei de Israel, que era alguém que Deus colocava no trono, eram inimigos do próprio Deus. Então nós vemos aqui esta oração do rei, aonde ele coloca a sua vida, a sua posição como alguém que representa Deus diante do povo dele mesmo. Uma oração para que fosse ele protegido, para que fosse ele blindado de ser envergonhado. Porque a vergonha do rei de Israel, queridos, significava a rejeição de Deus. Davi está orando aqui, diante do Deus Altíssimo, para que ele seja aceito, para que ele seja visto segundo a posição na qual Deus o confiou, de rei do povo dele. Não seja eu envergonhado, para que o teu nome, Deus, seja honrado e seja glorificado. Do mesmo modo, queridos, como nós devemos nos colocar diante de Deus, rogando para que sobre nós venha a justiça dEle, para que sobre nós venham as misericórdias dEle, para que nas nossas vidas, nós tenhamos capacidade,
competência para viver de um modo que o nome de Deus não seja envergonhado, que o santo evangelho de Cristo Jesus não seja envergonhado. Nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos em tempos onde nós temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Catástrofes naturais, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Tragédias, doenças, multiplicação da iniquidade. César, você queria pregar para preso, né? Você tinha um projeto. Você está sabendo o que aconteceu agora? Não? Tem sobre isso. Um projeto para proibição de proselitismo dentro dos presídios. Já dificulta essa ação, essa liberdade religiosa, liberdade de pregação. E os crentes estão preocupados com o show de Madonna. Que querendo ou não, tivesse bem ou não as coisas, iria acontecer de qualquer jeito. E quem está ligado a isso iria de qualquer jeito. Queridos, isso não é problema para a igreja. A igreja tem que concentrar nos seus pecados, na sua injustiça, na sua miséria e rogar pelas misericórdias do Deus vivo. Para que neste tempo de angústia, neste tempo de princípios das dores, a igreja permaneça de pé, fiel, honrando a Deus. E então, assim como ora o salmista, não seja envergonhada e nem os inimigos exultem sobre ela. Uma confiança inicial, uma petição inicial na oração de Davi. Em terceiro lugar, uma conclusão inicial. Preste atenção no verso 3. Olha a conclusão de Davi. Na verdade, dos que em ti esperam, existe um grupo de pessoas que espera em Deus. Quantos serão envergonhados? Ninguém será envergonhado. Quem que será envergonhado então? Aqueles que sem motivo agem, procedem de forma traiçoeira, que puxam tapete, que enganam as pessoas. Numa experiência de rei, Davi tinha muitos inimigos ao seu redor, e muitos inimigos dentro do povo, pessoas que queriam tirar o seu reinado e ocupar o trono e governar pelo simples fato do poder de um rei. Poder, ânsia pelo poder. E aqui Davi, ele está colocando diante de Deus uma conclusão importantíssima que diz muito mais a respeito do caráter de Deus do que do caráter dos homens. Olha o que Davi fala: os que em ti esperam, os que são teus, os que te pertencem, o povo da tua aliança, aqueles que guardam o pacto, aqueles que são fiéis, aqueles que andam segundo a retidão do Senhor, destes não vai ter nenhum envergonhado. Destes nenhum vai dizer que saiu derrotado. Ainda que perca as coisas nessa terra, de modo nenhum sairá envergonhado. Porque o Deus Altíssimo é quem o sustém, é quem o dirige, é quem o ama e é quem o conduz até um tempo onde todas essas dores serão saradas. Quem será envergonhado? Aqueles que querem derrubar o povo de Deus, aqueles que querem agir contra os que servem a Deus. E presta atenção, aqui eu apelo mais uma vez para que os irmãos prestem a sua atenção de que estamos falando em termos espirituais. Não é porque eu sou crente que qualquer pessoa querer puxar meu tapete, que é isso que está acontecendo aqui que Davi está falando. Não é simplesmente por eu sou crente, é por eu ser crente e viver uma vida como crente, manifestando o amor de Deus, falando do amor de Deus, proclamando esse amor de Deus. Quando uma pessoa incomodada com isso, tenta tirar o nosso lugar, aí Davi está tendo uma constatação aqui.
estes serão envergonhados. Não é o povo de Deus. Não é o povo de Deus que, perdendo a sua posição, que perdendo o seu lugar, vai estar envergonhado. É quem age contra o povo de Deus. De modo que nós podemos aqui também comparar com a oração do Pai Nosso, onde Jesus encerra dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Meus irmãos, ainda que tudo dê errado nesta terra, ainda que nas nossas vidas nós não tenhamos nem com o que comer, com o que beber, com o que nos vestir, nós temos a Cristo, nós temos ao Rei dos Reis, e nós esperamos nele, e nele nós temos a plena confiança de que não somos envergonhados. Ao contrário, envergonhados são aqueles que têm tudo neste mundo, que têm bênçãos, que têm riquezas, e que vendo todas essas coisas chegarem nas suas vidas, não entendem que é a boa mão de Deus que está concedendo essas coisas, para salvação ou para juízo. E aí é cada um diante de Deus, segundo as suas ações, segundo as suas escolhas. Terceiro lugar, temos uma conclusão inicial nessa oração de Davi. Quarto, temos uma confissão de verdadeiras necessidades, onde a primeira confissão aqui é a necessidade de conhecimento de Deus. Verso 4: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Aqui nós estamos falando de um homem crente, de um homem que antes mesmo de assumir o reinado, era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Era alguém a quem Deus escolheu, a quem Deus ungiu segundo a vontade dele. E este alguém, conhecido por Deus, que servia a Deus, que tocava uma flauta e o demônio saía de Saul, esse alguém ora: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Se verdadeiramente nós cremos em Jesus, se verdadeiramente Ele é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos nos colocar diante de Deus nas nossas orações, com humildade, entendendo que nós não conhecemos nada da vontade dEle, de modo que nós necessitamos conhecer mais de Deus, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos amou. Como que nós vamos ficar indiferentes a alguém que nos ama, e nos ama apesar de nós, e não por quem nós somos? Não, nós devemos com toda justiça buscar conhecimento de Deus. Também aqui vemos que há uma confissão da necessidade de capacitação, de capacidade para viver a vontade de Deus. O verso 4 fala da necessidade de conhecimento de Deus, e aqui agora fala da capacidade para viver a vontade de Deus. Verso 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Deus já nos salvou, está constatando aqui o rei de Israel. Ele já tinha a consciência da salvação que Deus proporcionou para ele. Mas mesmo assim ele pede: guia-me, conduz, porque ele sabe do seu coração, ele sabe da sua natureza, ele sabe da sua, eu gosto dessa palavra, humanidade. Nós precisamos conhecer a nossa humanidade, queridos. E conhecendo a nossa humanidade, nós precisamos buscar em Deus capacidade para viver a vontade dEle, porque nós não temos. Sem Deus, nós não temos. E também, Davi confessa aqui necessidade de reconciliação nos versos 6 e 7. Preste atenção, versos 6 e 7. Lembra-te, Senhor, do quê? Das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde quando? Desde a eternidade. Davi aqui está apelando para com Deus, para que Deus se recorde do atributo dele que faz com que não sejamos consumidos a cada manhã: as suas misericórdias. Um Deus santo, reto, justo, perfeito, é um Deus que exige um caráter santo, justo, reto e perfeito.
Mas o problema está, nós não temos caráter santo, justo, reto e perfeito. E aí, como que funciona? Somente Deus, em suas misericórdias, pode nos permitir viver mais um dia, para nos arrependermos dos nossos pecados e confiarmos naquele que é verdadeiramente santo, justo, reto e perfeito. Daquele que em sua humanidade não foi como nós na nossa humanidade. Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós, queridos, nós temos os nossos pecados levados por Cristo na cruz. Deus atribuiu os nossos pecados, de cada um de nós, a Jesus. E Jesus os pagou na cruz. Mas ao contrário, Jesus não merecia essa punição. Jesus é justo. Ele andou em retidão. Ele foi obediente. Então o que acontece? Deus pegou essa justiça de Cristo, da mesma forma como Ele pegou os nossos pecados e atribuiu a Jesus, Ele pegou essa justiça de Cristo e atribuiu a cada um de nós que cremos nele. Ele declarou que nós somos justos. Isso é uma obra eterna. Isso é um plano de Deus, não emergencial. Deus não vê emergências. Deus é Senhor. E Deus traçou este plano para que Ele pusesse um fim naquilo que o homem tentou destruir. Para que Ele restaurasse aquilo que o homem, com suas próprias mãos e suas próprias escolhas, assim quebrou. Desde a eternidade, Deus decide salvar o homem por meio da morte do seu filho. E Davi, aqui, tendo a consciência futura de um Messias, ele sabe quem é Deus e roga a Deus, segundo as suas bondades e misericórdias. Por isso que no verso 7 ele diz: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Não lembra do que eu já fiz, Senhor. Não lembra das coisas que eu já pratiquei de errado. Ao contrário, lembra de mim, segundo a minha justiça. É isso que o salmista fala? Não. Segundo a tua misericórdia. Por causa da minha bondade? Não. Por causa da tua bondade, ó Senhor. E aqui Davi encerra este trecho falando novamente o nome da aliança. O Deus que fez aliança com o povo de Israel, a quem ele servia e de quem ele era representante. Então, em quarto lugar, aqui nós temos uma confissão de verdadeiras necessidades. Em quinto lugar, nós vamos ver uma constatação do caráter de Deus, onde em primeiro lugar nós vemos que Deus é justo e ama a justiça. Verso 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Quem que é bom e reto? É Deus. Ele aponta caminho a quem? Aos santos? Não, aos pecadores. Para que não permaneçam no seu pecado, para que andem segundo a justiça de Deus e para que façam aquilo que é digno de quem honra a Deus com os seus lábios, também honrando com as suas atitudes. Uma constatação do caráter de Deus, Deus que também, além de justo e amar a justiça, é um Deus que é santo e santifica quem o busca. Verso 9, guie os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. E aqui nós podemos olhar para o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olhando para as palavras de Jesus, segundo o caráter do crente que ele traça no Sermão do Monte. Davi aqui em sua oração ele faz uma constatação de que segundo o caráter de Deus que é santo, Ele vai conduzindo o povo dele na santidade também. Aqueles que o recebem, aqueles que entendem que não são capazes, aqueles que sabem que são injustos, Deus vai tratando, conduzindo, ensinando no seu dia a dia. Além disso, Deus é misericordioso e preserva todos aqueles que lhe pertencem. Verso 10, todas as verdades do Senhor são o que? Misericórdia. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Para quem?
Para todos? Não. Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Davi mais uma vez aqui reconhecendo o caráter de Deus, constatando sobre a natureza de Deus, sobre os seus atributos. Meus irmãos, ele ora a Deus, apontando a Deus quem Ele é. Porque apontando, mostrando, falando a Deus quem Deus é, não tem como Deus ficar indiferente a isso. Deus é fiel, é outro atributo de Deus. E um Deus fiel, meus irmãos, Ele não é fiel a nós, Ele é fiel a si próprio, Ele é fiel ao seu caráter, Ele é fiel às suas promessas. Se nós conhecemos as promessas de Deus e o caráter de Deus, nós devemos orar segundo aquilo que Ele se revela de si mesmo. Devemos então, olhando para a palavra de Deus, exaltar a Deus nas nossas orações, para que assim vençamos os nossos inimigos. Quinto lugar, uma constatação do caráter de Deus. Sexto, uma consciência da grandeza da obra de Deus. Não só o caráter da pessoa de Deus, aquilo que Deus é, mas também uma consciência da obra de Deus, aquilo que Deus faz. Versos 11 a 14, onde em primeiro lugar, no verso 11, nós vemos que Deus salva pecadores, não por causa da glória dos homens, não para a exaltação dos homens, mas para a glória dele. Verso 11, por causa do nome de quem? Por causa do teu nome, Senhor, por causa da tua aliança, por causa das tuas promessas, por causa de quem o Senhor é. Perdoa a minha iniquidade, que é grande. Não é por causa do meu arrependimento, não é por causa da minha lágrima fingida que eu derramei diante de Deus, é por causa de quem Ele é. Deus se revela como misericordioso, Deus se revela como compassivo. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus salva pecadores para a glória dele, meus irmãos. Por isso que nós celebraremos a ceia do Senhor, para exaltar a grandeza dele. Um sacrifício que nós merecíamos sofrer, e que não adiantaria nada porque nós somos imundos. O Deus vivo que desceu na terra, recebeu no nosso lugar, para nos santificar, para nos purificar, para a glória dele, apesar dos nossos pecados. Também vemos aqui que Deus dá discernimento a todo pecador que se achega a Ele. Verso 12, aquele que teme o Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Queridos, nós somos responsáveis por cada uma das nossas decisões. Nós somos responsáveis por todas as nossas escolhas, mas sem Deus nós não sabemos escolher. Quando nós não estamos em Cristo, Deus fala: escolhe A, nós vamos para B. Deus fala: escolhe C, nós vamos para D. Nós temos que entender, meus irmãos, aquilo que os teólogos chamam de pecaminosidade do pecado. O pecado é algo tão imundo e tão com tanto poder de corrupção, que ele invadiu a nossa natureza, e por causa dele, nós não conseguimos tampouco reconhecer esse pecado. Nós achamos que nós somos justos, como tampouco reconhecer a grandeza do Deus que nos criou. Mas aquele que graciosamente é encontrado por Deus e que anda num caminho de temor a Deus, que busca Deus, que busca, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, esse vê todas as outras coisas sendo acrescentadas, dentre elas, a instrução do caminho que deve escolher. Então, Deus também dá discernimento a todo pecador que se achega a Ele. Além disso, Deus dá descanso espiritual no tempo presente e promete descanso total
na eternidade. Verso 13, na prosperidade repousará a sua alma. A alma de quem? Daquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus vai repousar em alma diante de Deus. Ainda que o corpo esteja afadigado, ainda que haja aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paz de alma. E o que mais? E sua descendência herdará a terra. Descanso total na eternidade. Da nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Aonde Deus fala, enxugarei toda lágrima. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. Porque tudo que é velho se passou, eis que foram feitas novas todas as coisas. Além disso, Deus se dá a conhecer a todo aquele que vive em temor. 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais, o que Ele vai fazer? Dará a conhecer a sua aliança. Conforme nós vamos andando nos caminhos de Deus, essa oração de Davi nos ensina que o próprio Deus vai se dando a conhecer a gente. Não vamos fazer isso com Bíblia fechada, né? Não vamos fazer isso com Bíblia fechada. É lendo a Bíblia. É buscando vir aos cultos. É buscando estar na presença do Senhor. Então, em sexto lugar, aqui nós vemos Davi falando de uma consciência da grandeza da obra de Deus em sua oração. Consciência essa que nós também precisamos ter. Não adianta a gente chegar a Deus, e como eu já vi vezes, e já contei testemunho aqui, dizer que estamos colocando Deus na parede para que Ele faça o que nós queremos. Como eu já vi, queridos, pessoas dizendo que determinaram para que Deus fizesse. Que absurdo, quem determina é Deus. Que brigaram com Deus para comprar um carro. Briguei com Deus o dia inteiro, eu ouvi isso. Dentro da minha casa eu ouvi isso. Irmãos, consciência de que nós somos pecadores, mas a obra das nossas vidas, da nossa salvação, é toda de Deus. Nós não queremos Deus, nós não gostamos de Deus, mas Deus nos amou primeiro e por isso nós amamos. Essa é a grande verdade das Escrituras. Sétimo lugar, um desabafo sobre o peso de viver neste mundo. A oração de Davi traz um desabafo sobre o peso de viver neste mundo, onde nós também vemos que demonstra confiança nesse desabafo. Presta atenção, verso 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará o meu pé do laço. Também nós temos aqui uma demonstração de sinceridade no 16. Volta-te para mim e tem compaixão. Por quê? Porque estou sozinho e aflito, na posição de rei de Israel, de líder do povo. Eu não posso me confiar a qualquer um. Eu só tenho a Ti, eu só tenho ao Senhor. Além disso, nós vemos também uma demonstração de fragilidade no 17 e 18. Alivia minhas tribulações do coração, tira minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Novamente Davi falando sobre pecados aqui, sobre a sua fragilidade, sobre apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, também ser um homem que precisa de perdão. Meus irmãos, somente diante de Deus nós podemos desabafar algumas coisas. Somente diante de Deus nós podemos confessar algumas situações. Por isso, queridos, nós precisamos urgentemente entender que Deus é nosso Pai e que Ele nos chama para termos um relacionamento aberto com Ele. Há situações no nosso dia a dia que nos pesam, que nos trazem angústia, que nos trazem desesperança, mas quando formos nos colocar diante de Deus em oração, nossos olhos devem estar nele, na compaixão dele, no que ele pode fazer e na eternidade que ele já tem preparada
para cada um de nós. Lembrando que nós somos pecadores. Sétimo lugar, nós vemos aqui um desabafo sobre o peso de viver neste mundo. Oitavo e último, um clamor a quem tem poder para solucionar todo e qualquer problema. Vamos ao verso de número 22, lá no finzinho. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Uma oração pelo povo, uma oração pela nação, uma oração de consciência de que apesar dos inimigos que vêm ao seu encontro, e eles vêm, porque nós vemos do 19 ao 21, esta consideração dos inimigos, a preocupação de Davi. Olha lá, 19, considero os meus inimigos, pois são muitos, e tenho um ódio mortal por mim. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Davi sabe que tem problema, Davi sabe que tem inimigos contra o povo, mas ele sabe no verso 22 que tem Deus, que o povo tem Deus, e que ele, como representante de Deus diante do seu povo, tem que demonstrar essa confiança diante do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele está à destra do Pai, ele intercede por nós. Diante de Deus, se nós pecarmos, nós podemos confiar que temos um justo advogado, diz isso a palavra de Deus. Que nós possamos, queridos, ter na nossa mente e no nosso coração o entendimento de que se Deus perdoou o nosso pecado, e essa era a obra mais difícil, Ele pode fazer qualquer coisa. Duas grandes obras de Deus nós devemos considerar, nas quais Ele imprimiu grande poder. Primeiro, a criação do mundo e do ser humano, grande poder de Deus, do nada Ele fez tudo. E segundo, a regeneração de um pecador corrompido. O novo nascimento, queridos, é um grande milagre de Deus. Se Deus fez isso conosco, se Deus abriu os nossos olhos para que o reconhecêssemos como Deus, se Deus nos fez crer numa mensagem que para nós passou a ser o poder dele para a salvação, mas que antes era loucura porque nós estávamos perecendo, uma mensagem que humanamente não faz sentido, um morrer por todos, um dar a vida por todos, o justo pagar pelo injusto, uma mensagem que não tem lógica, mas que é a mensagem de Deus. Se Ele fez com que a gente cresce nisso, meus irmãos, nesta grande mensagem que é o Evangelho, Deus pode fazer qualquer coisa. Se você é crente, Deus pode fazer qualquer coisa, porque a mais, entre aspas, complicada, a maior de todas, vamos dizer assim, Ele já fez, que foi abrir os seus olhos para que você pudesse enxergá-lo como Deus. Pense como era a sua vida antes de Deus. Pense nos caminhos que você andava. Pense nas coisas horríveis que você já fez contra Deus. Deus não levou em conta nenhuma delas. Aliás, levou em conta. Pregou todas elas na pessoa de Cristo, naquele madeiro. Deus fez isso, queridos. Se Deus fez isso por nós, nós podemos confiar que não é a morte de um familiar que vai nos parar, que não é uma perda financeira ou uma falência que nos vai desanimar, que não é a rebeldia de um filho que vai nos prostrar. Ao contrário, todas essas coisas nos mostram quão injustos nós somos e nos devem servir de motivo para que nós olhemos para quão amoroso Deus é.
que ao único Filho entregou, para que nele nós tivéssemos vida. Quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo que nós precisamos aprender a orar. Precisamos urgentemente aprender a orar, tanto em conteúdo quanto em quantidade, tanto em frequência quanto aquilo que nós vamos dizer diante de Deus. Ai, mas eu trago diante de Deus a minha sinceridade. É importante a sinceridade, mas é importante que nós saibamos com quem nós estamos falando, que nós saibamos o que Ele promete, quem Ele é e diante de quem nós estamos. Quando você vai chegar diante do prefeito para pedir alguma coisa, você vai com um tipo de roupa, com um tipo de mente, com um tipo de diálogo. Diante de o governador, com certeza seria outro tipo de roupa, outro tipo de mente, outro tipo de diálogo. Do presidente, independente de quem seja, outro tipo de postura. Imaginem diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o santo e justo juiz, que há de julgar vivos e mortos, mas que é nosso Pai. Este que é tudo isso, também escolheu ser o nosso Pai. Por isso nós precisamos aprender a orar. Porque existe uma grande verdade, e eu vou apontar o dedo na sua cara e dizer: você não gosta de orar. Você não gosta de orar. Pastor, como que você pode falar isso? Querido, eu não gosto de orar. A minha carne não gosta de orar. Mas eu vou lá. Eu sei que eu tenho que orar. Eu sei que eu tenho que estar diante do meu Deus. Eu sei que eu tenho que me prostrar diante dEle. Eu sei o que eu devo dizer para Ele. E quando eu não sei, o Espírito Santo intercede por mim. Porque nós não sabemos nem o que dizer, mas Ele intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Você não gosta de orar, mas você é crente. Você crê em um Deus em quem você não vê. Nisso consiste a sua fé. Você não vê, mas pela fé você sabe que Ele te ouve, que Ele dá atenção para você. E pela palavra, você sabe que Ele quer se relacionar com você. Meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida de oração. Se oramos em nome de Jesus, então nós precisamos ter a certeza que orar é vencer. Sim, nós venceremos nossos 3 principais inimigos orando em nome de Jesus: o mundo, o diabo e a nossa natureza pecaminosa. Sabe por que nós venceremos? Porque nós sabemos, queridos, pela palavra de Deus, que em Cristo Jesus, Deus já nos fez mais que vencedores. Que nos acheguemos a Deus em oração, com o melhor conteúdo, o conteúdo da sua palavra, e com fé de que Ele há de nos ouvir. Oremos a Deus. Deus amado, nós louvamos a Ti, nós Te bendizemos, nós engrandecemos ao Teu santo nome. E nós somos gratos, Senhor, por Tua justiça, por Tuas misericórdias, por Tua maravilhosa graça. Não há Deus como o nosso Deus. Não há outro Rei, Senhor. Não há outro que esteja disposto a nos salvar, nos redimir, nos perdoar, nos entregar seu único Filho, para termos vida nele. Deus, nós Te louvamos, porque sabemos que tudo isso não vem de nós, nem mesmo a nossa capacidade para orar, vem do Teu Espírito Santo, vem da obra de Cristo naquela cruz, a qual nós celebraremos nesta noite, como a obra que nos traz vida. Senhor, sabemos que Teu Filho está às portas, sabemos que Ele está próximo, que se aproxima o dia do nosso encontro, do encontro da noiva com o Cordeiro. Cada dia está mais próximo o momento em que isso há de acontecer.
E é por isso, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti, esperançosos e confiantes no Teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero pedir que em 2 minutinhos,